Olá, está começando mais um Trilhas do Nordeste. Eu sou Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! Você sabia que a Bahia tem uma política estadual de agroecologia e produção orgânica? No quadro Sertão da Gente, vamos entender como funciona a lei aprovada em maio deste ano. Já no território de solidariedade, a gente confere a atuação da Habitat Brasil, uma organização de luta por moradia. O mês de junho é marcado pelo orgulho LGBTI+, e a gente conversou com Janaína Lima, que é travesti e a primeira gestora pública trans do Rio Grande do Norte, para ficar por dentro das principais pautas desse tema. É no Aqui Pra Nós. E no Balaio Cultural vamos conhecer o Centro Cultural e Gastronômico da Diáspora Africana e Povos Originários, no Recife. O fortalecimento e a expansão da produção de alimentos agroecológicos e orgânicos é uma das principais reivindicações da sociedade civil e organizações que pautam o combate à fome e a alimentação saudável para o povo. Em maio deste ano, o Estado da Bahia aprovou na sua Assembleia Legislativa a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. A repórter Paula Passos nos conta como funcionará essa política e sobre a conquista que ela representa. Em maio, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. A lei promove o uso responsável dos recursos naturais através da produção orgânica e agroecológica e também do extrativismo sustentável. Carlos Eduardo Leite é engenheiro agrônomo e integrante do Núcleo Executivo da Articulação Nacional de Agroecologia. Ele também é coordenador geral do SASOP, Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais. Então, a agroecologia é uma forma de homens e mulheres, agricultoras e agricultoras, terem uma relação mais harmônica com a natureza. Então, você usa os elementos da natureza a seu favor. Então, quando você produz um alimento, ele tende a ser um alimento que não tem contaminação, né? Ele é um alimento limpo, como a gente fala, né? Diferente do agronegócio, que tem como característica as grandes monoculturas, a produção agroecológica e orgânica de alimentos permite uma grande variedade de itens. Mas eu gostaria de considerar de que a agroecologia ela é muito mais identificada com a lógica camponesa de produção, que é a agricultura familiar. Porque a agricultura familiar ela trabalha com a diversidade de produtos, ela trabalha com uma diversidade de plantas, tanto alimentares, quanto plantas medicinais, quanto plantas comerciais. E essa diversidade ela só é viável porque tem uma lógica de uso da mão de obra familiar e num espaço menor, né? E que tem um grau de produtividade alta, né? Comparado a grandes monoculturas, inclusive. O engenheiro agrônomo também comenta que a agroecologia não significa produzir pouco. Hoje, muitas áreas de produção em grande escala, o Movimento Sem Terra, o MST, tem fazendas no Brasil, cooperativadas, que produzem em escala muito grande o arroz orgânico, né? Depois da aprovação da lei, que a longo prazo pode garantir a soberania e a segurança alimentar e nutricional da população, ainda há muito trabalho pela frente. A gente tem uma lei aprovada no papel, mas ela precisa ir para a prática, para as prioridades do orçamento do governo e para as prioridades da ação programática do governo. Só assim ela vai realmente atingir o seu objetivo. Ter moradia digna deveria ser um direito assegurado para toda a população, já que é algo tão básico e ao mesmo tempo tão essencial. A reportagem do Território de Solidariedade de hoje nos leva para conhecer uma organização de luta por esse direito, a Habitat Brasil. Vamos assistir? É com o repórter Rodolfo Rodrigo. Aqui no Brasil, inúmeros problemas são ocasionados devido à falta de políticas públicas para as pessoas mais vulneráveis. Falta educação, saúde, alimentação e moradia. Em 2019, uma pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro
apontou que mais de 5,8 milhões de moradias no país apresentavam problemas próprios ao déficit habitacional. Esse déficit se refere às famílias que vivem em moradias inadequadas ou em condições precárias. Pelo menos 8% das casas do país são precárias ou têm um valor de aluguel muito alto, inacessível para a população mais pobre. Segundo dados da campanha Despejo Zero, realizada durante a alta da pandemia da Covid, mais de 9 mil famílias foram despejadas de suas casas sem ter como se manter. Atuando no auxílio à moradia e cuidados emergenciais, a organização Habitat Brasil busca combater as desigualdades e garantir que pessoas em condições de pobreza tenham um lugar digno para viver. De acordo com Socorro Leite, diretora executiva nacional da ONG, a Habitat para a Humanidade Brasil acredita que a moradia é um direito constitucional e um fator fundamental para o desenvolvimento das famílias e comunidades. Então, a organização surge muito dessa necessidade de apoiar comunidades, né? E aqui no Brasil, comunidades atingidas por enchente, e passa boa parte do seu histórico no Brasil e em outros lugares nesse processo de organização, né, das famílias para a autoconstrução de suas moradias. A Habitat para a Humanidade Brasil é uma organização da sociedade civil que, desde 1992, promove incidências em políticas públicas pelo direito à cidade e soluções de acesso à moradia, água e saneamento em articulações com diversos setores e comunidades. Em quase 30 anos de atuação, a ONG já desenvolveu projetos em 24 estados, contribuindo na vida de cerca de 197 mil pessoas. Mais de 9 mil casas já foram construídas ou reformadas pelo projeto. Durante a pandemia, a ONG desenvolveu ações solidárias para ajudar as comunidades, como explica Socorro. A primeira é não espalhe vírus, espalhe solidariedade. A gente conseguiu arrecadar recursos para compra de cestas básicas e apoio mais direto a essas famílias, e aí a gente conseguiu chegar, né, em todos os estados do Nordeste, mas também em outros estados, né, do Brasil, e apoiou diversas comunidades, centenas de comunidades. Depois a gente desenvolveu a campanha Uma Mão Lava a Outra, que era no sentido de buscar recursos para instalar pias comunitárias. Aqui no Nordeste, cerca de 700 cisternas foram construídas no Agreste Pernambucano e a ONG já realizou mais de 1.500 melhorias habitacionais em toda a região, mudando a vida das populações mais afetadas pelo descaso público. Para conhecer o trabalho da Habitat Brasil e se tornar um doador ajudando a construir moradias dignas no país, acesse o site habitabrasil.org.br. No calendário dos direitos humanos e das lutas sociais, junho é o mês que evidencia as pautas da comunidade LGBTI+. Essa é uma temática muito presente no nosso programa de maneira geral, e é pensando nisso que hoje a gente conversa com Janaína Lima. Ela é travesti e foi a primeira gestora pública trans do Rio Grande do Norte. É militante do Movimento Brasil Popular e traz pra gente um panorama das reivindicações sobre o tema. Olá, gente. Eu estou aqui hoje com Janaína Lima, a primeira travesti a assumir uma gestão pública de um governo do Rio Grande do Norte. Ela é doutoranda em Antropologia Social e militante do Movimento Brasil Popular. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Janaína. Agradeço muito o convite. Está sendo muito importante a gente poder aqui também contribuir com essa TV que apresenta aí as perspectivas do Nordeste. Para começar, né, estamos finalizando o mês de junho, que é conhecido, entre outras coisas, como o mês do orgulho LGBT. Então, como é que foi celebrar o mês do orgulho dentro de um governo democrático? Essa é o primeiro mês do orgulho, né, após o governo Bolsonaro. O último período foi muito difícil, né, em especial para as políticas públicas para a população LGBTQIA+. Então é fundamental compreender que esse momento histórico ele é muito importante por nos apresentar uma nova possibilidade de negociação, de maior participação popular e controle social a nível federal com as políticas públicas. Um exemplo disso é a retomada do Conselho Nacional de Direitos da População LGBTQIA+, com uma possibilidade, inclusive, de construir
junto ao governo federal, ao governo Lula, novas possibilidades de reconhecer os direitos sociais da população LGBTI+, de ter um orçamento também, né? Então isso amplia para nós uma esperança mais concreta de ter na ponta, nos estados, nos municípios, programas, políticas que possam, de fato, garantir esses direitos, mas também promover a cidadania aqui no país, que ainda é muito atacada e muito violentada. Nós continuamos sendo o país que mais mata pessoas transexuais travestis no mundo, então é fundamental compreender que um dos caminhos é também garantir que as políticas públicas consigam chegar em todos os estados, em todas as regiões desse país, para garantir uma melhor qualidade de vida e também de cidadania para a nossa população. Você foi a primeira travesti a assumir uma gestão pública no governo, né, do estado do Rio Grande do Norte, e queria saber como é que foi essa experiência para você e qual é a importância, né, de mais pessoas travestis e transexuais ocuparem esse espaço. Isso mesmo, né? A gente até comenta que foi uma contra-maré nos últimos 4 anos aqui no Rio Grande do Norte, enquanto a gente tinha, a nível federal, um governo que, de fato, retirava as políticas sociais, os orçamentos específicos para a população LGBTQIA+, aqui no Rio Grande do Norte, nós podemos criar uma nova coordenadoria, que é a Coordenadoria da Diversidade Sexual e de Gênero, ligada ao governo do RN, foi criado por uma legislação específica da governadora Fátima Bezerra, que nos possibilitou, pela primeira vez, dentro da administração pública direta, ter um órgão que fizesse o trabalho intersetorial de articulação com a saúde, com a cultura, com a educação, com a segurança pública, pensando as demandas específicas da população LGBTQIA+, aqui do Rio Grande do Norte. Em especial também, é um momento também de reafirmar a nossa participação política enquanto população transexual e travesti potiguar, né, de se reconhecer também nos espaços públicos, nos espaços políticos do executivo estadual, e isso faz com que a gente não só amplie essa representação política, mas também que isso nos dê uma possibilidade de humanidade, de também construir a política, de pensar também como o Estado ele pode ser combinado com as nossas lutas sociais, com as nossas pautas, né, dos movimentos sociais, e que o Estado venha contribuir também, se somar como mais um agente na construção das políticas, mas também nessa conquista de direitos que historicamente foram negados para a nossa população. Então, ocupar esse espaço, de um lado, contribui, né, concretamente na construção das políticas públicas, mas contribui também na participação do movimento social organizado LGBTQIA+, e também nessa garantia da gente ter uma participação política de fato concreta com os movimentos sociais organizados. Que ações têm sido desenvolvidas, né, no Rio Grande do Norte no combate à LGBTfobia? Aqui a gente teve, primeiro que eu acho que é importante demarcar que a LGBTfobia ela se expressa nas diversas dimensões da vida social da nossa população. Então, seja no espaço privado da família, seja no espaço público, seja no espaço da educação, no acesso à escola, o nome social garantido na chamada, com a utilização do banheiro de acordo com a identidade de gênero, né, seja acessando a cultura e o lazer, o mercado de trabalho, enfim, nas diversas dimensões da vida social, a LGBTfobia se manifesta, e muitas vezes como uma barreira de acesso à saúde, como uma barreira, né, de expulsão das escolas porque não reconhece a sua identidade de gênero, muitas vezes porque as pessoas também, gays e lésbicas, não conseguem acessar ao mercado de trabalho pelo preconceito, né, em relação à sua orientação sexual, enfim, nos diversos campos, né, da vida humana, a gente tem a expressão concreta da LGBTfobia. Por isso que é fundamental a gente enfrentar a LGBTfobia, pensando também nessa articulação das políticas. Então, a LGBTfobia não se enfrenta somente com a segurança pública, mas com acesso à educação, cultura, lazer, saúde e assim por diante. Então, a gente tem um conjunto de políticas que vai desde... nós temos 3 ambulatórios para pessoas transexuais e travestis a nível do Estado, né? Tem os municipais, mas a nível do Estado nós temos 3 novos serviços públicos no SUS, a própria criação do Conselho Estadual de Políticas Públicas LGBTI+, aqui do Estado, de um comitê também de enfrentamento, né, à LGBTfobia, que é um outro órgão colegiado específico para pensar ações de enfrentamento à violência
LGBTfóbica. Nós estamos agora finalizando um processo, né? Então acho que em breve nós teremos a inauguração da primeira delegacia especializada em crimes de ódio, intolerância e racismo, que vai ser a DECROI. Então vai ser uma delegacia específica para pensar como o enfrentamento também a essa violência ganha um novo lugar, né, no campo da segurança pública. São alguns exemplos, né, de como a gente conseguiu enfrentar a LGBTfobia. Os desafios seguem, né, são muitos ainda, mas a gente sabe que um dos caminhos é articular as políticas públicas de forma intersetorial para enfrentar, de fato, o preconceito, a discriminação com garantia de direitos. Qual é o balanço que você faz sobre o mês do orgulho e do que é possível se orgulhar? Eu acho que o mês do orgulho, a Gina iniciou falando que temos um novo elemento na conjuntura política, que é essa possibilidade, né, de reconstrução do Brasil, de retomada das políticas sociais que têm como prioridade a classe trabalhadora, e isso está diretamente relacionado com a população LGBTQIA+, que na ponta compõe esse grupo mais diverso, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão enfrentando ainda a miséria, a fome, o desemprego. Então, para nós é fundamental se orgulhar que nós temos uma possibilidade, junto ao governo federal, de ampliar essas políticas públicas, mas que só isso não é suficiente. Então, a gente sabe que, nesse período, nós precisamos ampliar também a participação popular dos nossos movimentos sociais, dos nossos movimentos populares junto ao governo federal, inclusive pautando, né, a segurança alimentar, o combate à fome, pautando aí políticas reais de enfrentamento ao preconceito e à discriminação contra a população LGBTI+, mas também pautando a garantia das políticas sociais e da promoção da cidadania junto aos estados e os municípios do nosso país. Nós temos um investimento muito mais regionalizado, muito mais localizado, de acordo com a realidade territorial, para que cada estado consiga, de fato, pensar, planejar como vai, de fato, transformar a sua realidade em parceria com o governo Lula, mas garantindo também a participação, né, e a reivindicação de pautas históricas que nós temos aí enquanto movimento organizado LGBTQIA+. Então, de fato, é um cenário de esperança, mas também é um cenário de muita luta, né, coletiva, de ocupar as ruas também quando for necessário, para reivindicar e afirmar que as nossas vidas importam. A gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Até a próxima. Deixo aqui meu abraço solidário também a todas as pessoas que estão acompanhando a trilha e que, de fato, seja mais um momento para nós reafirmarmos o nosso compromisso, né, na construção de um projeto popular para o Brasil. No Recife, capital pernambucana, empreendimentos realizados por pessoas negras que fortalecem as culturas afro-brasileira e indígena têm movimentado o bairro da Boa Vista. Eles fazem parte do Centro Cultural e Gastronômico da Diáspora Africana e Povos Originários, onde a repórter Paula Passos vai nos levar para conhecer o que acontece por lá. Vamos conferir. O bairro da Boa Vista, no Recife, conta agora com um novo espaço, o Centro Cultural Diaspórico. Até agora, 4 empreendimentos ocupam um casarão amarelo localizado na Rua da Santa Cruz, no número 174. A gente iniciou com a do G1 e logo em seguida a gente precisaria muito também de uma pessoa que fizesse drinks. E a gente tem uma parceria, né, com a Licoteria Capibaribe. É importante sempre a gente ressaltar quem veio antes, porque já tem muita gente que faz esse tipo de negócio que a gente tem no centro da cidade, dentro das periferias, dentro dos quilombos. A servidora pública Eni Leitão soube do espaço através de uma rede social e foi com as amigas na hora do almoço. E aí eu vi e me interessei, eu digo, pronto. Qualquer oportunidade vou conhecer. Primeiro foi o restaurante, né? É a primeira vez que eu venho aqui com minhas amigas. Gostei demais da comida. A comida é muito saborosa, ela é muito autêntica. Você tem a sensação de que você está comendo comida africana mesmo, assim, de inspiração africana. Pelos temperos, pelo sabor, ela tem muito sabor. Gostei muito. Em breve, o centro vai oferecer aulas de Yorubá, capoeira, dança africana e muito mais.
Para ficar por dentro de todas as novidades, você pode acessar os perfis dos empreendimentos no Instagram, @DunaG1, @Licoteria Capibaribe, @Zarina Moda Afro e @Gana_Hare. Dica massa para quem está em Recife, né? E o Trilhas está chegando ao fim. A gente agradece a sua audiência. Lembrando que você pode enviar sugestões de pauta para o programa. É só mandar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. Você assiste esse e outros episódios nos canais de Brasil de Fato e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras às 9 da noite.